Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A rainha de Sabá reconheceu a Deus em toda a grandeza de Salomão. A gente vê, mas às vezes não enxerga. A gente olha, mas não contempla. Seria muito bom que a gente tirasse menos fotos no celular, fotos que às vezes a gente não vai ver nunca mais, e a gente passasse a aproveitar o que nossos olhos veem, aproveitando um pôr do sol, um céu estrelado à noite, ou então durante o dia aquele céu azul com nuvens clarinhas brancas, uma natureza exuberante, que a gente ficasse olhando, contemplando e louvando a Deus, procurando entender o significado de tudo aquilo. Seria muito bom que nós cultivássemos esse espírito de observação, de análise e pudéssemos sempre louvar alguém, alguma área, ou principalmente a Deus, a gente vendo Deus naquilo tudo. Um rio que corre bonito, um mar, quando a gente vê aquele mar tão lindo, aquele quadro lindo do litoral, a gente deveria louvar a Deus por isso tudo. Que o Senhor nos dê graça para podermos entender esta situação e aproveitarmos as oportunidades. Deus deu a Salomão uma sabedoria muito grande, era necessário. E mesmo com toda a sabedoria que Deus deu, no final Salomão sucumbiu às tentações que vieram da grandeza, da riqueza e da glória humanas. Salomão sucumbiu, mesmo com toda a sabedoria. Uma pessoa comum, então, sucumbiria muito mais cedo. Porém, pelo menos 20 anos ele conseguiu resistir. Naquele tempo, Salomão conseguiu consolidar o país, fortalecer em armas e pôde acumular riquezas inigualáveis. Ele pôde construir o templo e organizar coisas maravilhosas que se tornaram famosas no mundo inteiro. O mundo todo admirava Salomão. A notícia corria, a fama corria por todos os países, de todos os lugares. Vinha gente para conhecer aquela glória de Salomão, a riqueza, as coisas lindas e sublimes que Salomão fazia, obras de arte, a beleza, o engrandecimento daquilo tudo. Pessoas vinham admirar, reis do mundo inteiro vinham. Eles não vinham para fazer guerra contra Salomão. Salomão, usando a sabedoria, no caso até seguiu o exemplo de Hirão, rei de Tiro, e fez uma política de comercialização com o mundo todo. E através dessa política, ele teve paz com todos os países e até arranjou uma mulher de cada país para com ela se casar também. Por isso ele teve 1000 mulheres e os países não entendiam bem aquilo, mas caíam na conversa de Salomão e acabavam se unindo com Salomão em alianças políticas que acabaram envolvendo aspectos culturais e cultuais também, ou seja, aspectos religiosos e idolatria. E Salomão acabou se rendendo a tudo aquilo. Mas antes de ele se render a tudo aquilo, a glória dele se espalhou pelo mundo todo e reis do mundo inteiro vinham conhecer aquilo que Salomão podia fazer da riqueza. Não propriamente a riqueza, porque outros países também tinham riquezas. Outros reis também tinham riquezas. A rainha de Sabá, por exemplo, que veio trazendo uma riqueza colossal em presentes para Salomão, não ficou
extasiada com a quantidade, mas ela ficou impressionada com a qualidade, a glória que havia em cada objeto trabalhado, em cada obra artística, na organização que Salomão fazia, no respeito. Ela ficou maravilhada com tudo aquilo que ela viu, não pela quantidade. Hoje existe um espírito comercial no meio evangélico que é muito forte e não é de Deus, é claro, é o mesmo espírito que levou Salomão a comerciar com o mundo inteiro. Esse espírito diz o seguinte: olha, construa um templo maravilhoso, para isso você vai precisar arranjar dinheiro, então trabalhe em cima de dinheiro, porque quando você construir um templo colossal, maravilhoso, suntuoso, bonito, as pessoas vão tirar o chapéu para você e você vai ser engrandecido. E aí você vai fazer publicidade para trazer pessoas e vai encher esse templo, e quando houver ali muita gente, aquela multidão, as pessoas vão ficar maravilhadas com toda aquela multidão ali. Pessoas vão ficar maravilhadas com toda aquela multidão e vão tirar o chapéu para você. Isso é um raciocínio totalmente errado. Não é quantidade que convence, mas é a beleza, o significado daquilo, ou a qualidade, o conteúdo daquilo que está ali. Eu nunca vou me esquecer de um primo. Eu perguntei a ele: ô primo, como é ser membro de uma igreja de 55 mil membros? Ele disse: não significa nada para mim. A minha verdadeira igreja é minha célula, 16 casais, sei lá, o meu grupo pequeno. Aquela é a minha verdadeira igreja. O resto lá é aquela multidão que eu não conheço, que vai lá assistir culto, e eu também. Eu achei muito interessante aquilo. As pessoas não ficam impressionadas, não vão se converter pela quantidade de crentes em nossos templos, mas elas vão se converter quando virem Jesus em nós, ou a nossa unidade, o amor nos unindo. As pessoas vão ficar impressionadas quando virem o amor em nós, o cumprimento da palavra do Senhor: amai-vos uns aos outros. E Jesus disse, João 13, 34 e 35, é pelo amor de uns aos outros que o mundo vai conhecer que vocês realmente me pertencem, que vocês realmente são do Senhor, e vão se converter pelo amor de uns aos outros. Bem, Salomão conseguiu coisas lindas, sublimes, maravilhosas com a riqueza. Outros reis tinham a mesma quantidade de riquezas, ou talvez maiores riquezas, mas eles não sabiam o que fazer com aquelas riquezas. Um deles, que não sabia o que fazer com as riquezas, porque não as valorizava, era Davi. Davi tinha uma riqueza colossal, guardou tudo aquilo porque ele não ligava para as riquezas, o que ele queria era a simplicidade de andar com Deus, e não valorizou as riquezas e guardou tudo aquilo e entregou para Salomão usar no templo. Outros reis tinham riquezas, mas não sabiam fazer coisas bonitas, maravilhosas com a riqueza. O Salomão fez por causa da sabedoria de Deus. E o que eu acho impressionante de tudo isso no capítulo 10 de 1 Reis é que quando ela ouviu a fama de Salomão, ela ficou impressionada e veio. Ela trouxe perguntas difíceis para fazer a Salomão e perguntou. Salomão deu resposta a todas essas perguntas e ela ficou impressionada com aquela sabedoria de Salomão. Ficou impressionada também com a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço de seus criados, os trajes dos criados. Devia ser algo sublime, um desfile, a refeição de Salomão para um almoço com Salomão, os louvadores, os dançarinos, os serviçais, o uniforme deles, devia ser algo sublime. Salomão cuidava de tudo aquilo. E ela ficou impressionada também com os copeiros, com o holocausto que se oferecia na casa do Senhor. Ela ficou como fora de si. Eu estou lendo
1 Reis, no capítulo 10. A rainha de Sabá ficou como fora de si, ela ficou impressionada com tudo aquilo que ela não conseguia imaginar. E ela disse: olha, ô Salomão, é verdade tudo que disseram, mas não me contaram nem a metade. Tu sobrepujas em muito a fama que eu ouvi na tua terra. E eu considero então felizes os teus homens que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. E bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Bendito seja o Senhor. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso ele te constituiu como rei, para executares juízo e justiça. Aqui nós entendemos que foi como que uma conversão dela ao Deus de Salomão. Bendito seja o Deus, o teu Deus, que te deu tudo isto. A nossa vida deve ser de uma tal maneira que chame atenção para Deus, que a gente se esconda atrás de Deus, atrás da cruz, e as pessoas não vejam a beleza nossa, a grandeza nossa, a majestade nossa, mas elas vejam Jesus em nós. Existe essa expressão para pregadores: se esconda atrás da cruz, que a pessoa veja a mensagem, mas não veja você. Eu creio que dos maiores elogios que eu recebi foi de um irmão muito simples, que ouviu a mensagem. Pastor, que coisa impressionante. Eu estou quieto, ouvindo o que ele vai falar. Ele disse: olha, aquela fulana, aquela cidadã ali, eu não me lembro se era a Ruth, a Esther, olha que coisa impressionante, ela fez isso e aquilo. Eu achei maravilhoso. Ele não ficou impressionado com a minha mensagem, não olhou para mim, ele só olhou para o conteúdo da mensagem. Aquilo impressionou e ele bebeu aquilo e ficou extasiado admirando tudo aquilo. Eu me escondi, ele não me viu. Ele não olhou para mim, ele não me viu na mensagem, ele só viu a mensagem. Isso é talvez maior glória que eu possa ter, que as pessoas não vejam a mim, mas vejam Jesus em mim, vejam a mensagem, recebam conteúdo. E o Salomão naquela época ainda era assim, bem espiritual, e a rainha de Sabá viu Deus em Salomão. Claro que ela viu muito de Salomão, ficou apaixonada por ele, quis ter um filho com ele, levou esse filho, se chamou Menelique, mas ela deve ter ficado uns 6 meses ali até ter certeza que estava grávida do Salomão. Mas o Salomão ainda era relativamente espiritual, de tal forma que ela viu o Deus de Salomão atrás de tudo. Que a nossa vida caminhe nessa direção, que eu desapareça e que o Senhor cresça. Palavras do João Batista que deixam sabedoria para nós. Meu irmão, não é você ser grande, é o Senhor ser grande. Se esconda, se humilhe, você suma. É melhor a gente sumir e deixar Deus aparecer. Isso é o que de melhor a gente pode fazer. E a rainha de Sabá e as rainhas hoje de Sabá que existem no mundo, porque são muitas pessoas, vão olhar Deus em nós, vão ver Jesus no nosso meio. Quando olharem para nós, nosso povo em unidade e amor, eles vão reconhecer Jesus no nosso meio. Que caminhemos nessa direção de cultivar esse ambiente de irmãos que vivam em amor, pregadores que pregam escondidos atrás da cruz, que não apareçam, ninguém os veja, mas que vejam Jesus. Que o nosso ambiente seja assim, que cada um de nós vá sumindo e Jesus aparecendo, que Jesus cresça e que a gente diminua. Você está nessa direção? Sinceramente, você está nessa direção? Pense nisto e responda para Deus. Diga para Deus que você quer caminhar. Realmente você quer caminhar nessa direção?